Então eu estava pensando em nós falarmos hoje de mais um dos mistérios que o apóstolo Paulo revelou, dentre os outros que o Senhor Jesus revelou para ele, como o ministro da dispensação da graça. Eu queria falar um pouco hoje sobre o corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo, quando ele começou, quando ele iniciou, o que realmente essa doutrina, no que essa doutrina nos afeta hoje, o que aconteceu ao longo desse tempo de testemunho da igreja, desde que iniciou em Atos 2 até hoje, o que aconteceu. Então, para nós começar, nós podemos abrir em Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3, versículo 4. Pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado ao Filho dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado, segundo a operação do seu poder. Então, o versículo 5, o final do versículo 4 e o versículo 5, ele fala: compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Qual era esse mistério? Versículo 6. A saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo, co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Então, Paulo está abordando aqui o assunto do corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo? Então, o corpo de Cristo, ele não existia antes de Atos 2. Não existia o corpo de Cristo. Ele passou a existir após Atos 2. Por quê? Por que ele não existia antes? Porque dependia de algumas coisas acontecerem. O Senhor Jesus teria que morrer, ressuscitar, ascender aos céus e ser glorificado, para depois enviar o Espírito Santo para iniciar o corpo de Cristo aqui na terra. Então isso aconteceu em Atos 2, quando o Espírito Santo desceu. Em Atos 2, batizou aquele grupo de pessoas em um corpo. Eles desceram do cenáculo, eles não sabiam que eles eram um corpo, né? Essa doutrina foi trazida por Paulo, como nós lemos aqui no capítulo 3. Era um mistério que foi revelado depois ao apóstolo Paulo. O Espírito Santo revelou ao apóstolo Paulo depois esse mistério de um só corpo. Nós podemos abrir João capítulo 10, Evangelho de João capítulo 10. O Senhor Jesus, enquanto ele estava ainda no seu ministério como Messias, para ser o rei de Israel entre os judeus, ele introduziu esse assunto algumas vezes. João 10, versículo 16. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Então o Senhor está fazendo aqui menção aos gentios, ovelhas que não são desse aprisco. Ele está fazendo menção aos gentios enquanto ele estava vivo ainda. E qual é o desejo do Senhor? Um rebanho e um pastor. João 11, 52, na próxima página. E não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que estavam dispersos. Então o Senhor, ele introduziu esse assunto. Ele chegou a introduzir esse assunto. Ele está citando aqui o que o sumo sacerdote falou. Podemos ler o versículo 51. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou
que Jesus devia morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Então esse assunto ele foi introduzido pelo Senhor Jesus enquanto no seu ministério aqui. Então, sobre a vinda do Espírito Santo, que foi quando iniciou a igreja e batizou aqueles irmãos em um só corpo, o Senhor também faz menção disso. E no próprio Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16. João 14, 16 e 17. Aqui a gente tem que saber o contexto. O Senhor estava vivo ainda, não tinha sido crucificado. Ele está dando instruções para os discípulos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, um dos trabalhos do Espírito Santo era ensinar eles, depois que ele viesse aqui, como que ia ser a nova dispensação da graça. Como que ia ser adorar em espírito e em verdade. É um trabalho que o Espírito Santo faz. Porque depois que o Senhor Jesus ascendeu ao céu, Ele enviou o Espírito Santo aqui. E hoje nós não estamos sozinhos. Nós temos o Espírito Santo habitando entre nós. Então, nós entendermos esse fato é muito importante. Ele cita em outra passagem que Ele não nos deixaria órfãos. Então, o Espírito Santo aqui, Ele está trabalhando. Só que é interessante o trabalho do Espírito Santo, porque o Senhor fala também que Ele não ia falar de si mesmo. Ele ia testemunhar do Senhor. Então a forma que o Espírito Santo age em nós, usando os membros do corpo, é assim que o Espírito Santo age. Assim, então nós não conseguimos enxergar isso com os olhos naturais. Lógico que com os olhos da fé, nós conseguimos ver o Senhor trabalhando entre nós através do Espírito Santo. Mas o trabalho dele, ele tem esse aspecto de... Ele trabalha sem aparecer, justamente para exaltar o Senhor Jesus. É bem interessante nesse aspecto, como que o Espírito Santo ele age entre nós. Nós podemos abrir o 1 Coríntios capítulo 12. Agora aqui é Paulo trazendo luz sobre essa doutrina. Paulo introduzindo essa doutrina para a igreja. 1 Coríntios 12, 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Então Paulo menciona aqui no versículo 13 que todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Então nós podemos agora ver quando que o Espírito Santo adicionou os judeus, que ele cita lá, quer judeus, quer gregos, e quando os gentios foram adicionados. O batismo do Espírito Santo ocorreu em duas etapas. Primeiramente, em Atos 2. Atos 2, versículo 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso. Encheu toda a casa que estava sentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E foram todos cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então aqui
na festa de Pentecostes, estavam judeus reunidos para essa festa aqui. O Senhor avisou no capítulo 1 de Atos, no versículo 4, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então o Senhor Jesus, antes de ascender ao céu, no capítulo 1 aqui, foi a última vez que ele falou com eles, antes de ascender, ele avisou para eles não se ausentassem de Jerusalém, e aconteceu a promessa no capítulo 2. Pedro prega o Senhor Jesus para a plateia que era de judeus, a partir do versículo 14, usando as chaves que lhe foram dadas lá em Mateus 16, que o Senhor deu para Pedro as chaves do reino dos céus. Então Pedro abre a chave aqui para os judeus. Eles faziam há poucos dias que ele tinha crucificado o Senhor, e Pedro mais uma vez está oferecendo o perdão para eles ali. Arrependei-vos e sejam batizados. Agora, a segunda parte, como nós lemos lá em Coríntios 12, judeus e gregos, foi em Atos 10, quando os gentios foram adicionados. O contexto aqui de Atos 10 era um centurião romano que era temente a Deus. Ele teve uma visão, o anjo fala com ele e manda ele chamar Pedro. Por que o anjo não falou para ele o evangelho? Porque o evangelho, o Senhor deixou a cargo de homens anunciar o evangelho. E Pedro, em especial, ele tinha as chaves do reino. Então Pedro que teria que usar essa chave para abrir para os gentios. E no versículo 44, Pedro pregou o evangelho para eles aqui, falou que Jesus foi morto, ressuscitou ao terceiro dia, e Deus o glorificou. E no versículo 44, e dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre eles, sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quando tinham ouvido com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Então aqui foi a segunda etapa. Os gentios estão sendo adicionados a esse um corpo, a um só corpo. Agora o batismo do Espírito Santo ficou completo. No capítulo 11, Pedro teve que dar explicação em Jerusalém, porque um judeu não poderia entrar na casa do gentil. Mas no contexto lá de Atos 10, Pedro teve uma visão dos animais impuros, Deus manda ele matar e comer. Pedro entendeu que a conclusão de Pedro, Atos 11, versículo 16. Pedro dá uma explicação para os judeus aqui, que estão contestando ele, e ele fala: e lembrei-me do dito do Senhor, quanto disse, João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando cremos no Senhor, Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, na verdade, aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Então, era uma coisa que era estranha para os judeus isso. Porque os judeus tinham várias limitações, que eles não poderiam casar com quem não fosse os de dentro, que não fosse da filhos de Israel. Um estrangeiro que se convertesse ao judaísmo, ele tinha também limitações em relação a adorar da forma judaica. Então, quando Pedro foi lá, para eles era muito estranho isso aí. Como que Pedro vai pregar para o gentil? Mas é Deus que está fazendo a obra agora. O Senhor enviou o Messias para Israel, e Israel rejeitou ele como Messias. Agora Deus está iniciando uma nova coisa, a dispensação da graça, a igreja de Deus na terra. E o que caracteriza a igreja? A presença do Espírito Santo aqui na terra, habitando
em cada crente individualmente e nos ligando, todos nós, ao Senhor Jesus. O Espírito Santo faz essa ligação, todos os que creem ao Senhor Jesus, que está glorificado agora no céu, como cabeça da igreja. Tem a passagem que fala que ele é o cabeça. Efésios capítulo 4, versículo 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então tem até uma pergunta que muitas vezes é feita para nós: aonde que é a sede da igreja de vocês? Vocês não têm sede? Temos. A sede está no céu, onde Cristo está. Ele é o cabeça. Ele é o cabeça. E o Espírito Santo aqui na terra, hoje, é o administrador do Senhor. Ele que administra as coisas do Senhor aqui. É o Espírito Santo que dá dons ao corpo. É o Espírito Santo que nos reúne. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, nos convence da verdade. Nós lemos lá em João, ele que ia nos ensinar. Então, só que ele faz isso muito sutilmente para não trazer glória para ele. A glória é toda para o Senhor Jesus. Então, a igreja, a dispensação da graça, o corpo de Cristo começou aqui com a descida do Espírito Santo. O Espírito Santo agia no Velho Testamento sobre os homens. Mas agora, depois que o Senhor já foi glorificado, o depósito já foi feito do sangue. O Senhor já derramou o sangue na cruz, o depósito foi feito, ele foi ressuscitado, Deus aceitou o sacrifício e Deus o glorificou à destra de Deus. Nós temos agora um homem na glória, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Com base nisso, ele pôde enviar o Espírito Santo aqui e o Espírito Santo pôde habitar em nós sem nos consumir. Imagina se o Espírito Santo, ele é uma pessoa da divindade e ele habita em nós individualmente. E como igreja, como corpo de Cristo, ele que faz essa ligação entre todos os irmãos com o Senhor Jesus, que é o cabeça do corpo, que está nos céus. E essa ligação, ela é tão forte, essa doutrina, ela se perdeu com o tempo, com a apostasia, mas nós entender como que o Espírito Santo age no corpo, como que essa ligação, ela é uma ligação real com Cristo, né? Com a cabeça que está no céu. Nós podemos abrir em Atos capítulo 9, versículo 5. O contexto do capítulo é a conversão de Saulo. E quando o Senhor aparece para Saulo, Saulo pergunta, versículo 5, Atos 9, versículo 5. E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. No capítulo anterior, no capítulo 7, 2 capítulos para trás, Estevão tinha sido morto. E as roupas dos que apedrejaram Estevão foram depositadas aos pés de Saulo. E o Senhor Jesus aqui ele está se identificando com aqueles irmãos que Saulo perseguia. Que Saulo assolava a igreja e perseguia a igreja. E o próprio Senhor Jesus, ele está se identificando com cada um desses irmãos que creram. Então essa ligação, ela é real. O Espírito Santo faz essa ligação. Realmente nós estamos ligados ao Senhor no céu. Tanto que o Senhor se identifica com a perseguição que Paulo estava fazendo. E o Senhor fala para ele: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Da mesma forma que Deus protegia os israelitas contra seus inimigos no deserto, quando eles entraram na terra de Canaã, hoje também é o Senhor Jesus que vai fazer as nossas batalhas. A palavra nos diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue.
As nossas armas são poderosas nas regiões celestiais. Oração e a Bíblia, a palavra, que é a espada do Espírito. Então, quando nós somos perseguidos, quando somos injustiçados, o Senhor nos orienta, Paulo nos orienta também, a nós não nos vingarmos a nós mesmos. Porque, como o Senhor Jesus foi rejeitado quando ele esteve aqui, nós, agora, todos os que creem, como representantes do Senhor aqui, ele cabeça da igreja no céu, e nós como representantes desse corpo aqui, nós não podemos esperar nada diferente do que rejeição também, e perseguição, porque o Senhor foi perseguido quando ele esteve aqui. Só que nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que foram chamados. Então, o Senhor, ele está nos guardando. Se o Senhor permite que algumas coisas aconteçam conosco, é porque foi necessário, é para o nosso bem. E é muito precioso essa verdade, nós entender isso, que nós estamos ligados com o Senhor no céu, coletivamente. E que hoje nós somos os representantes do Senhor aqui, enquanto Ele não volta. Enquanto Ele não volta para vir buscar a igreja. Então, Atos 2, os judeus foram introduzidos ao corpo. Atos 10, os gentios foram introduzidos ao corpo. E agora, hoje, como que uma pessoa é introduzida ao corpo? A gente pode também observar que as duas passagens que nós citamos, tanto os judeus como os gentios, como o batismo do Espírito Santo, elas foram coletivas. Tinha 120 pessoas, os judeus era coletiva. Cornélio estava ele e sua família ali, toda reunida na sua casa, e o Espírito Santo desceu sobre eles. Então foi coletivamente. Quando se funda uma empresa, o ato de fazer isso se faz só uma vez. Se funda só uma vez uma empresa. Tipo, a empresa foi fundada 100 anos atrás. Aí vai agregando novos empregados, não precisa fundar a empresa de novo. Ela já foi fundada. O corpo de Cristo, ele iniciou em Atos 2, há 2000 anos atrás. E hoje, uma pessoa é acrescentada quando crê no Senhor. Quando crê no Senhor Jesus, recebe o Espírito Santo, automaticamente o Espírito Santo faz essa ligação com o restante do corpo. Não precisa ser batizado pelo Espírito Santo de novo. O batizado do Espírito Santo, ele foi característico, o que nós lemos em 1 Coríntios capítulo 12, ali, versículo 13. Batizando em um corpo, tanto judeus como gregos. E agora, os judeus que creem e os gentios que creem, eles são acrescentados ao corpo de Cristo. Outro detalhe, a única referência que a Bíblia tem de membresia é o corpo de Cristo. Membros do seu corpo. É a única referência que nós somos membros de alguma coisa. É ao corpo de Cristo. É o próprio Senhor que acrescenta. Nós podemos ver em Atos 2 ali, o Senhor acrescentava a igreja no final do capítulo. Atos 2:47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja, todos aqueles que haviam de salvar. É o Senhor que acrescenta ao corpo de Cristo. Ele que chama. Ele que dá nova vida, Ele que vai abrir os ouvidos para a pessoa ouvir o Evangelho, vai prover alguém para pregar o Evangelho para ela, e é o Senhor que acrescenta ao corpo. Essa doutrina de Paulo, referente ao corpo de Cristo, ela é, em 4 livros do Novo Testamento, Paulo repete sobre essa doutrina. Romanos capítulo 12, versículo 4 e 5. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Mas individualmente somos membros um dos outros. 1 Coríntios faz menção, como nós já lemos lá no capítulo 12, ele faz menção no capítulo 10, ele faz menção no capítulo 11 e no capítulo 12. Efésios, como nós já lemos lá, sobre o mistério, ele faz no capítulo 4 também.
menção, nós já lemos, nós vamos ler depois. E em Colossenses, na carta de Colossenses, ele também faz menção do corpo de Cristo. Colossenses capítulo 1. Colossenses 1, versículo 24. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne compro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. Capítulo 2, versículo 18 de Colossenses. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando de barro ou de inchado, na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, do qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Não ligado à cabeça, do qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo com o aumento de Deus. Então, será que essa doutrina do corpo de Cristo ela é importante? Será que ela é importante? O Senhor Jesus, ele rogou pela unidade. Em Evangelho de João, capítulo 17. João 17, versículo 11. Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Versículo 21. Podemos ler o 20. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E no versículo 23 ele fala de novo. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles como tens amado a mim. Então, são duas coisas. É um corpo, isso é uma verdade absoluta. É o Espírito Santo que mantém essa verdade. Todo aquele que é salvo, ele é acrescentado ao corpo. É um corpo. Mas o testemunho dessa unidade, ele é um testemunho para o mundo, como nós podemos ler ali, versículo 21 fala no final, para que o mundo creia que tu me enviaste. E no 23, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, tens amado a eles como tens amado a mim. Isso é o Senhor rogando pela unidade. Vamos ver o que Paulo traz sobre esse assunto. Efésios capítulo 4, versículo 1. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Versículo 4. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados, em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos e em todos. Então, rogo-vos, versículo 1. Paulo está rogando aos irmãos a andarem como é digno na vocação que fossem chamados. Então a igreja, uma das funções da igreja é dar testemunho de um só corpo, dessa verdade que é absoluta, que o Espírito Santo mantém essa unidade. Então o que cabe para nós, o que cabe para a igreja é, versículo 3, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. O Espírito Santo, ele vai nos levar a uma unidade. A uma unidade que vai coletivamente nos fazer dar um testemunho para quem
estava de fora. Nós podemos ver o testemunho dessa unidade bem no início, voltando para Atos. Atos capítulo 2, versículo 44. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades, fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Versículo 47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de ser salvos, de se salvar. Então, o Espírito Santo está levando esses irmãos aqui a dar um testemunho da unidade. E esse testemunho teve resultado, versículo 47. Caindo na graça de todo o povo. Atos 4, 32. E era o coração e alma da multidão, dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Então o Espírito Santo, ele está tentando levar os nossos corações ao mesmo pensamento. E era um coração e a alma da multidão, dos que criam. Então o Espírito Santo, ele busca nos levar, como nós lemos lá em Efésios 4, a guardar a unidade do Espírito. Versículo 3. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo. Um só corpo, ele é absoluto. O que nos cabe é darmos testemunho dessa unidade. No livro Um Só Corpo na Prática, eu anotei duas definições do que é guardar a unidade do Espírito. Aquela unidade na qual o Espírito de Deus nos dirige em conformidade com a verdade. Que o Espírito nunca vai contra o que foi revelado. E a segunda é dar testemunho daquilo que já existe de fato. Se é um só corpo, né, então o Espírito Santo vai nos levar a dar um testemunho da verdade absoluta do que é. Só que, infelizmente, isso se perdeu. Se perdeu, tanto que o testemunho que a igreja dá hoje é ao contrário. É confusão. É uma confusão total. No tempo, no início aqui, não tinha outros lugares para ti. Ou te convertia, tu ia andar com os irmãos. Ananias e Safira quebraram a primeira vez a unidade do Espírito, quando no seu coração eles quiseram reter a parte do dinheiro. Depois também, quando houve a murmuração sobre as viúvas acerca do ministério cotidiano, lá em Atos, bem no início, também foi quebrada a unidade do Espírito. E desde lá, a unidade do Espírito tem sido quebrada e quebrada e quebrada e continua sendo quebrada muitas vezes. Daqui a pouco nós não conseguimos chegar num acordo em relação às coisas do Senhor e divide. Aqueles que acham uma coisa saem para um lado e os que acham outra saem para o outro lado. Só que o apóstolo Paulo nos exorta aqui para nós andarmos como é digno da vocação em que fomos chamados. Então tem algumas formas de nós dar esse testemunho. A unidade do Espírito. Tem algumas formas para nós dar esse testemunho. Só para nós frisar então. O Espírito Santo nos une e conecta com o Senhor Jesus no céu. Isso é um corpo, é absoluto. E a unidade é a harmonia que deveria ter entre os crentes, gerada pelo Espírito Santo. Deveria ter uma harmonia. Só que infelizmente nós fazemos a nossa vontade e quebramos essa harmonia. Mas o Espírito Santo, ele está aqui para fazer isso. E nós devemos buscar isso. E ele dá as dicas no versículo 2, como fazer isso. Como que é possível guardar a unidade do Espírito. Efésios 4, versículo 2. Com toda humildade e mansidão,
com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Porque todas as vezes, nós podemos ver isso no Velho Testamento, que o povo de Deus está junto, nós mesmos criamos problemas. Nós mesmos vamos criar problemas dentro. Então, humildade é a primeira coisa. Interessante quando Daniel ele está lá junto com os cativos na Babilônia, tem um capítulo que relata a oração que ele fez para Deus. E ele confessa o pecado. Pecamos. Nós sabemos que Daniel era fiel, mas Daniel confessa o pecado junto com todo o povo, que eles tinham pecado. Por isso que eles estavam lá. Daniel está reconhecendo que eles estavam lá por culpa deles mesmos. Então, Daniel mostrou humildade ali, quando ele estava cativo. Outra pessoa que deu um bom testemunho de mansidão foi Moisés. A palavra diz que ele era muito manso. E se nós for ver o tempo que ele andou com o povo israelita no deserto, quantas coisas que eles fizeram, e ele suportou muita coisa. Ele suportava, o povo vinha, eles murmuravam, ele intercedia pelo povo, ele orava pelo povo. Então, mansidão, ela é necessária. Ela é necessária. Na conferência agora, os irmãos lendo Colossenses capítulo 1, o irmão Bob Tony citou que a mansidão é uma coisa que não tem nos novos convertidos. Que os novos convertidos eles são muito ansiosos e querem a coisa para já. E que a mansidão é com a caminhada com o Senhor que nós vamos aprendendo a ser mansos. Porque nós somos muito imediatistas. A gente não gosta de esperar. Mas mansidão é um requisito para se manter essa unidade do espírito. Longanimidade também tem que esperar. Suportando-vos uns aos outros em amor. Tem um livreto que está lá no Acervo Digital Cristão, As Coisas que São para a Paz. O irmão me recomendou lá na conferência para mim essa leitura. Até no áudio o irmão recomenda essa leitura. Porque quão propensos nós somos para ir ao contrário. Não nos suportar, não ter mansidão, não esperar. Paulo, quando explica do corpo, 1 Coríntios 12, 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres. E todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porventura não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se a orelha disser, porque não sou do corpo, não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? 17. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Então, isso é discernimento de como que Deus age no corpo. Nem todos os irmãos têm o mesmo dom, nem todos os irmãos têm o mesmo conhecimento, nem todos os irmãos têm a mesma fé. Então, é por isso que ele nos exorta lá que nós temos que nos suportar uns aos outros. Alguns irmãos vão demorar mais para entender algumas coisas, alguns irmãos vão ter mais fé para algumas coisas, mais convicção para algumas coisas do que outros. Então, porque normalmente a gente quer botar o padrão em nós e quer que todos os irmãos sejam, né? Tem que ser igual a mim. Só que o padrão não somos nós. O padrão é Cristo. Nós gostamos de olhar o padrão sempre abaixo de nós para a carne gosta de se exaltar nesse sentido. Então, quando nós olhamos para Cristo, entendemos a graça, entendemos a misericórdia, não sobra lugar para a carne nem para a exaltação própria. Tanto que ele vai falar lá no versículo 22,
Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós não são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado um dos outros. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. O versículo 26 é outra verdade. Como nós estamos ligados uns aos outros e ligados ao Senhor, como cabeça no céu, quando um membro padece, todos nós sentimos. Todos nós sentimos. O versículo 26 é muito claro. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Então a fraqueza que nós vivemos hoje, o tempo de Laodiceia, porque tem muitos irmãos salvos, membros do corpo, que estão nos sistemas, que estão nas religiões, que não desfrutam da salvação, que não desfrutam das verdades que a palavra nos traz, porque a verdade foi entulhada pela religião, pelas más doutrinas. Então, é por isso que fraqueza hoje, debilidade, poucos irmãos. Hoje só existe alguns irmãos que ainda estão de pé, porque o Senhor está mantendo. O Senhor que edifica a igreja, Ele está mantendo um testemunho até o final, até a vinda dele. Porque se não fosse o Senhor manter, nós também estaríamos na confusão. Então o Senhor mantém um testemunho. O Senhor falou lá em Mateus 16, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Quando nós permitimos que entre, por negligência nossa, quem não era para entrar, Deus vai permitir dividir. Em 1 Coríntios, Paulo fala isso. Até importa que haja dissensões entre vós, para os que são provados se manifestem. Então, quando o homem falha, o Senhor mantém. E nós sermos tão poucos, estarmos em fraqueza, nós temos que reconhecer juntamente que nem Daniel fez lá, falhamos. Eu queria abrir em 1 Coríntios capítulo 10. Quão importante é essa verdade de um só corpo? Ele é muito importante mesmo, doutrinalmente. 1 Coríntios 10, versículo 16 e 17. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vamos ler o versículo 17 de novo. Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Eu citei que uma das formas de nós darmos testemunho de um só corpo é porque aquele pão no domingo, que representa o corpo do Senhor, quando nós lembramos a morte do Senhor, antes dele ser partido, ele está representando o corpo de Cristo. Todos os salvos estão representados ali naquele pão. Mesmo os que não reúnem, os que creram e não reúnem em lugar nenhum, todos estão representados naquele pão ali. Nós sabemos que o maior erro, o principal erro de Corinto era o sectarismo, era a divisão. Nós podemos observar isso no capítulo 1
de Corinto, 1, versículo 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em o mesmo sentido e o mesmo parecer. Ele está dizendo, mantenham a unidade do Espírito. Rogo-vos, irmãos, digais a mesma coisa. O Espírito Santo vai levar nós a ter os mesmos pensamentos, a ter os mesmos objetivos de coração. Se não está levando, nós estamos fazendo a nossa própria vontade. E isso é um grande problema hoje. Cada um busca fazer a sua própria vontade. Por isso que tem tanta divisão. Não importa Cristo. Não importa essa verdade de um só corpo. Não importa o que eu penso, o que eu acho, o que eu quero fazer. 1 Coríntios capítulo 3, ele repete de novo. 3, versículo 3. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não são porventura carnais e não andais segundo os homens? Dissensões, contendas. Não é o Espírito Santo que faz isso. Não é. É o homem que faz. Nós lemos capítulo 10, que somos um só corpo, um só pão e participamos do mesmo pão. Agora, Paulo vai introduzir a ceia no capítulo 11. 1 Coríntios 11, 17. Mais uma vez, Paulo vai reprovar eles por causa do sectarismo. 11, 17. 1 Coríntios 11, 17. Nisso, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões. E em parte creio, e até importa que haja entre vós heresias, para os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim um tem fome e outro embriaga-se. Mais uma vez, Paulo está mostrando para eles aonde eles estavam falhando. No partir do pão, aonde é o momento que nós podemos dar o testemunho, o maior testemunho da unidade do corpo. E ele está dizendo que, versículo 20, de sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia. Paulo está reprovando eles, pela atitude deles. Aí Paulo, no versículo 23, começa a introduzir a ceia na ordem que Deus gostaria que fosse feita. Paulo introduz a ceia na forma que ele recebeu, do próprio Senhor, para a igreja. Não é o assunto a ceia, mas eu quero chamar a atenção por um detalhe doutrinal muito importante aqui, nesse capítulo. Porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isso é meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Isso é a ceia, o Senhor pede para nós fazer em memória dele. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. A ceia é um testemunho da morte do Senhor, até ele vir nos buscar. Isso é fato. 27 agora. Do 27 ao 29. Porque qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. O problema aqui não é pecado moral. Pode ser aplicado pecado moral aqui? Pode. Mas pecado moral já foi tratado no capítulo 5. Podemos abrir capítulo 5. 11. Segurem aqui
no 11. Capítulo 5, versículo 11. Aqui Paulo está tratando o pecado moral. Mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, se dizendo-se irmão, for devasso, avarento ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com o tal, nem comais. Se alguém estivesse em pecado moral, não era para comer com ele, muito claro. Aqui, o problema, o contexto do capítulo, é que eles estavam tendo partido para fazer a ceia. Não era pecado moral. Versículo 17. 11 e 17. Nisso, porém, que vou dizer, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões. Era o partidarismo dentro da própria Assembleia de Corinto. Eles não estavam esperando uns aos outros para chegar. Por isso que ele fala, no versículo 29, ele explica o que é o beber e comer indignamente. Nós sabemos já que capítulo 5 não poderia estar em pecado moral. Foi tratado. 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Agora ele vai explicar o que é comer indignamente. Não discernindo o corpo do Senhor. Não discernindo o corpo. Lógico, a questão do pecado, ela pode ser aplicada aqui. Porque o Senhor morreu na cruz pelos nossos pecados. E na ceia nós estamos lembrando a morte dele, que paga os nossos pecados, custou a vida dele. Mas o contexto aqui é as dissensões. O corpo do Senhor. Um só corpo. É um só corpo. Nós temos que dar testemunho disso. E dentro da Assembleia de Corinto, os irmãos tinham partidarismo. Não esperavam pelos outros para comer a ceia. O pecado aqui, grave, é o doutrinal, que vai resultar no versículo 30. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que já dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Ó o 31. Como que eles tinham que resolver esse problema doutrinal? Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros, para dar o testemunho de um só corpo. Eles não estavam discernindo o corpo de Cristo. É uma doutrina muito importante isso. Então, quando nós nos associamos com alguma divisão, com outras mesas, no capítulo 10, o apóstolo faz o contraste entre as mesas de demônios. 10, versículo 21. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa de demônios. Hoje, nós temos outro problema. São as mesas que os homens criaram. Outras mesas. E é muito mais grave se aqui dentro dessa assembleia aqui, alguns irmãos estavam tendo partidarismo, eles não estavam pensando junto. O coração deles estava divididos. Uns apoiavam mais Paulo, outros apoiavam mais Apolo. Lá no início nós podemos ver isso. O coração deles não estava sendo guiado pelo Espírito Santo. Estava sendo guiado pela própria vontade deles. Paulo está avisando que havia muitos doentes por causa disso lá dentro dessa assembleia. E muitos já tinham dormido. Então é muito mais grave hoje, quando nós nos associamos com outras mesas, com coisas que vão trazer desonra ao nome do Senhor, quando nós não entendemos e não discernimos o corpo de Cristo, um só corpo. Que todos nós fomos acrescentados ao corpo pelo próprio Senhor, que a sua obra na cruz, além de pagar nossos pecados, além de nos remir dos nossos pecados, ela nos deu outros privilégios também, como participantes do corpo de Cristo, conectado diretamente com Ele, com a cabeça que está no céu hoje. Então é um privilégio imenso que nós temos hoje.
E o Espírito Santo, ele está trabalhando em nossos corações e nos corações de todos os salvos para cada vez mais se dê um testemunho da verdade que já é, da verdade absoluta que já é, de um só corpo. Então esse detalhe aqui, que não é pecado moral que ele está tratando aqui, o examinar-se a si mesmo, não é muito claro, que ele inicia o capítulo falando das divisões, e no 31, o 33 ele exorta para esperar. Bom, vocês não estão com o mesmo pensamento, pelo menos esperem uns aos outros. Chegava o grupinho de Paulo, partiu o pão. Aí chegava o grupinho de Pedro, partiu o pão. Chegava o grupinho de Apolo e partiu o pão. Que testemunho é esse da unidade? Nenhum. Um péssimo testemunho. E o Senhor rogou por isso. Nós lemos em João, o Senhor rogou, João 17, pela unidade, que seria um testemunho para o mundo. Então, aos nossos olhos pode não parecer, mas nós vimos lá no início de Atos 2, Atos capítulo 2, Atos capítulo 4, que quando eles conseguiram dar esse testemunho de um só coração, o povo ficava atônito, né? Era um testemunho tremendo, era um testemunho de harmonia entre o corpo. Apesar de toda a confusão que há hoje, toda a ruína, é possível nós darmos um testemunho, mesmo que fraco, mas o que importa é nós fazer o que nosso Senhor pediu. O nosso Senhor orou lá pela unidade e nós nos esmerarmos em paciência, longanimidade, mansidão, a manter a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. As verdades de Deus, elas não deixam de ser verdade quando o homem não segue. Não, as verdades de Deus sempre vão ser verdades. E apesar da apostasia dos dias de hoje, né, o mínimo que nós fizermos buscando a glória do Senhor, buscando fazer a vontade do Senhor, buscando fazer o que Paulo nos recomenda ali em Efésios 4, andarmos como é digna a vocação que fomos chamados, então, com certeza para o Senhor isso é muito importante. É muito importante, muito mais hoje, nesses dias finais da igreja aqui na Terra. Nós sabemos que está muito próximo à volta do Senhor, vivemos em Laodiceia, e quão precioso nós discernimos e ter discernimento do que é o corpo de Cristo, e podemos buscar e ser diligentes à unidade do Espírito, a unidade que é gerada pelo Espírito.